Bom, muito bem, agora vamos ver aqui como foi desenvolvido o código para consultar o status do serviço da NFE. Aqui no pacote com.t2ti erp.cliente, aliás, com.t2ti erp.padrão.cliente, eu tenho aqui a classe fachada. Tá? Nessa classe fachada é onde é realizada aí a chamada às telas, né, as funcionalidades da aplicação. E uma dessas chamadas que nós temos aqui é o getStatusServiço. Ok? Quando eu chamo esse método getStatusServiço, eu instancio aqui, eu crio um objeto, né, seleciona certificado, da classe seleciona certificado, que é a tela onde o usuário seleciona o certificado que será utilizado para consultar o status do serviço. Ok? Então eu abro a tela para o usuário selecionar o certificado, eu crio um objeto aqui da classe map, tá? E busco os dados que o usuário informou. No caso lá é o caminho do certificado e a senha do certificado. Ok? Logo depois, eu crio aqui um objeto com o caminho do certificado, buscando lá do parâmetro informado lá, né, que foi devolvido aí pelo método getDados do certificado, e a senha, que no caso é um array de caracteres. Logo depois, eu instancio aqui um objeto statusNFE da classe statusServiço. Tá? Essa classe statusServiço está aqui no pacote com.t2tirp.nfe.cliente. Aqui está essa classe. Logo depois de instanciar esta classe, eu vou emitir aqui uma mensagem para o usuário com o status do serviço. Ok? Então eu chamo aqui o método verifica status do serviço, passando aí como parâmetro o caminho do certificado e a senha do certificado. Ok? Então vamos analisar aqui o código desta classe status serviço. Primeiramente, eu tenho aqui o método verifica status serviço, que recebe como parâmetro o caminho do certificado e a senha do certificado. Como nós já vimos aqui na classe fachada, né, os parâmetros que esse método está recebendo. Eu defino aqui o código da UF, tá? No caso, como a T2TI, como a sede da T2TI está no Distrito Federal, o código da UF é o código 53. Esse código que nós estamos utilizando, que a NFE utiliza, é o mesmo código do IBGE. Tá? Então, o código do Distrito Federal no IBGE é o código 53. O ambiente que nós estamos utilizando para realizar a consulta ao web service é o ambiente 2, tá? Que significa que é um ambiente de homologação. A versão dos dados é a versão 2.0 da NFE. E aqui eu vou definir a URL de consulta do web service. Tá? No caso aqui, eu estou utilizando a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, então a URL de consulta, né, a URL que eu estou utilizando para consultar o status do serviço é o web service que está disponível lá na Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul. Tá? Caso o seu estado possua uma Cefaz virtual, você deverá alterar esse endereço para a Cefaz do seu estado. Bom, logo depois eu vou criar o XML de requisição. Então aqui eu crio uma string, né, com o XML. No caso eu estou criando um XML padrão, né, versão 1.0, onde eu defino aqui alguns dados. No caso, o const_stat_serve, tá? Este é o XML, é o elemento raiz do XML que deve conter no XML de requisição do status de serviço. Eu tenho que definir aqui o atributo, que é a versão 2.0, o namespace desse elemento, ok? O tipo de ambiente, que no caso aqui é o ambiente 2, que é o ambiente de homologação, o código da UF, no caso aqui é o UF53, e logo depois o serviço que eu estou solicitando. Eu tenho que definir aqui o XServe, no caso é o status.
e logo depois eu posso fechar este elemento com stat serve, ok? Lembrando que as especificações desses arquivos XML você encontra nos arquivos XSD, tá? E também no manual de integração do contribuinte. Bom, logo depois eu tenho que realizar a seleção do certificado, tá? Então eu seleciono o certificado, eu pego aqui o caminho do certificado que o usuário selecionou e a senha do certificado. Lembrando que para acessar os web services da Cefaz, da nota fiscal eletrônica, é necessário ter um certificado do tipo A1 ou um certificado do tipo A3. O certificado que nós estamos utilizando aqui no treinamento é um certificado do tipo A3. Aliás, é um certificado do tipo A1, tá? Que é um certificado em arquivo. O certificado do tipo A3 é em token, mas aqui no treinamento nós estamos utilizando o certificado do tipo A1, ok? Então aqui nós buscamos os dados do certificado, ok? Para isso, para a conexão com o banco com o web service lá da Cefaz, nós estamos utilizando aqui uma classe de infra, tá? Que é a classe Socket Factory Dinâmico. Essa classe foi uma classe que foi buscada na internet, tá? Você poderá utilizar essa classe aí como uma classe de infra, que é a classe que nós estamos utilizando para facilitar a consulta, né? Utilizando-se de certificados digitais para facilitar a consulta aos web services aí da NFE, ok? Então aqui são definidos todos os parâmetros necessários para a consulta desses web services. Logo após eu vou criar os dados da mensagem, ok? Onde eu vou chamar aqui, vou criar um objeto da classe NFE Status Serviço 2 Stub, NFE Dados da mensagem, ok? Lembrando que essas classes também são classes de infra. Essas classes você pode gerar utilizando-se do Axis 2, tá? Você pega o WSDL e utiliza o Axis 2 para poder gerar estas classes de infra. No caso, essas classes estão presentes aqui, ó, no pacote br.inf.portalfiscal.www.nfe.wsdl.nfe status serviço 2, tá? Então aqui eu tenho criado duas classes de consulta, né, de consumo ao web service, ok? Lembrando que essas classes são classes que são utilizadas pelo Axis 2. Bom, logo depois eu vou definir aqui os dados do cabeçalho da mensagem. Então eu crio aqui um objeto NFE Status Serviços 2 Stub NFE Cabec MSG, ok? Eu tenho que setar aqui o código da UF, a versão dos dados, né, que no caso é a versão 2.0. Eu tenho que criar aqui um objeto NFE cabeçalho da mensagem E, ok? Logo depois eu crio o serviço e vou buscar o resultado passando aí como parâmetro os dados da mensagem e a NFE cabeçalho, ok? Eu vou processar o resultado. Então eu busco o resultado, né, que no caso é um resultado, é um arquivo, aliás, é um XML, né? Ele não é um arquivo, ele é um XML que é retornado aí como resultado. Então eu vou fazer o tratamento desse XML e buscar o status do serviço que foi retornado lá pelo web service da Cefaz, né, da NFE, pelo web service status do serviço. Caso ocorra algum erro na execução deste procedimento, eu vou retornar aqui uma string, né? Erro ao consultar o status do serviço, ok? Bom, então esta é a classe, né? É o código que executa aí a consulta ao web service de status do serviço.